Você já viu falar que quem tem limite é município? Na verdade, município realmente tem limite. Mas não é só município que tem limite, todo mundo tem limite. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis desse tempo atual. Reconhecer os limites. Quando eu falo de reconhecer os limites, nós podemos pensar em diversas esferas. Você pode pensar em reconhecer o limite quando se trata com relação ao trabalho, né? Você saber até que ponto ir, até que ponto não ir, até que ponto você dedicar-se ao trabalho, tanto de esforço que você faz na tentativa de produzir frutos do seu trabalho. Tem gente que doa uma vida inteira por isso. Acho que a gente nunca viu casos de tanto adoecimento, tanto que agora, né, entrou em vigor, nesse ano, a atualização da nova NR1, onde as empresas passaram a ser responsáveis pelos fatores psicossociais sobre o adoecimento do seu colaborador no dia a dia, ali no ambiente de trabalho. Então hoje a empresa é responsável por isso. Por quê? Porque o ser humano não sabe reconhecer o limite. Você pode pensar no limite no que se refere a uma relação conjugal, onde o outro começa, onde ele termina, onde uma história inicia, onde uma história termina. A existência, os papéis, os lugares de cada um dentro de uma relação. Você pode pensar por essas perspectivas e você vai ver como eu vejo inúmeras histórias no consultório, onde uma relação a dois, um deixou de existir em função do outro. Sobre todos os limites, talvez um dos grandes limites que é necessário reconhecer é que você está no seu limite. No limite de quê? No limite, no seu limite, no limite da vida, no limite da exigência, no limite da existência, no limite das provocações, que precisa dar um basta para que você possa emergir e a partir daí uma vida menos exigente sobre a perspectiva do olhar do outro. Essa ânsia por existência nasce muito cedo, né? A gente está sempre envolto desse olhar do outro, né? Do que o outro espera de mim, do que o outro quer de mim. E em busca de atender essa demanda que inicia bem na infância, né? Quando a gente tem nossas primeiras matrizes amorosas. Quando eu falo matrizes amorosas, eu falo da casa, da forma como a gente é amado, da forma que a gente é introduzido socialmente pelos pais, pela família, pelos amigos, pela primeira professora. E a gente fica envolvido aí nessa tênue missão, ardilosa, dolorosa missão de atender a demanda do outro e em nome disso a gente estende a corda ao ponto dela ficar à beira de cortar. Será que vale a pena viver sobre tensão, sobre um lugar onde os limites são colocados de lado a fim de que o outro fique bem assistido? Será que vale a pena? Tem dia que você não está dando conta e você não consegue pôr limites. Tem dia que você está cheio até a tampa e você não consegue pôr limite. Você não consegue pôr limite no colega de trabalho, você não consegue pôr limite no seu parceiro amoroso, você não consegue pôr limite nos pais tóxicos, você não consegue pôr limite em você. Você não consegue se limitar frente à existência que clama, à jornada, às provocações da vida que te fazem movimentar. Reconhecer esse lugar de limitado
talvez não seja passivo de uma descoberta. Quando o sujeito busca uma análise, ele vem por diversos motivos. Alguns para lidar com os limites. Eu quero aprender a lidar com o limite. E nesse percurso analítico para lidar com os limites, aprender a dizer não, aprender a se posicionar, que tem a ver como você se porta frente ao outro. Nesse percurso, esse indivíduo, ele não precisa do conhecimento dos limites para que ele aprenda a impor. O resultado de uma análise talvez não seja o termômetro de conseguir ou não conseguir impor limite. Talvez dizer que a análise teve resultado não é esse sujeito entender que ele colocou limite no outro, que ele deu conta de colocar limite no outro, mas talvez seja esse indivíduo perceber como ele, sendo único no seu modo de vida, aprendeu a viver impondo limites. Não é saber que precisa impor, não é uma obrigação, não é um insight, uma descoberta dos fatores de como é entender como ele dá conta do decorrer do dia a dia, das nuances que a vida apresenta sobre a necessidade de impor limite. Como ele, como sujeito, atravessa esse lugar, esse momento, essa necessidade de se impor e de se colocar limite. Porque você pode conhecer, você pode saber de todas as necessidades, você pode ter ciência dos motivos, você pode ter clareza, uma descoberta, né? Você pode fazer uma análise para esse conhecimento, mas o que vai mudar mesmo, o que vai te dar mesmo esse lugar, não é simplesmente ter conhecimento e saber, mas é a forma como você atravessa a vida e como essa vida te atravessa nos momentos que você precisa impor limites. Agora me responda aqui. Você tem facilidade para impor limites? Você consegue estabelecer limites nas suas relações? Como você lida com isso? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui ainda, se essa viagem é a primeira que você está fazendo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com um amigo e vamos construir limites. Felicidade não está em viver o todo. A felicidade está na forma como a gente impõe os limites. É preciso que o outro desça, é preciso que o outro diminua, para que eu consiga chegar em algum lugar mais feliz. Um abraço, até a próxima viagem.